amados, abram as suas Bíblias na carta que segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos do 1, aliás, o versículo do 10 até o 20, amém? Vamos ver se o Davi consegue refletir ali, a gente vai lendo juntos, amém? Vamos no 3, todo mundo lê juntos? Eu só vou pedir para que ninguém se disperse agora, no momento da palavra, que todos estejam dentro do templo, para ouvirmos a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, dos versículos 10 até o 20, todos acharam? Diz assim a palavra de Deus, no 3, 1, 2, 3. Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, em toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que ao falar me sejam dada a mensagem, a fim de determinadamente tomar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que eu anuncie o Evangelho ousadamente como devo fazer. Amém? Aplauda Jesus mais uma vez. Meus amados irmãos, antes de nós iniciarmos aqui a palavra, eu vou pedir para que somente as crianças circulem no momento da pregação. Amém, meus irmãos? Nós estamos hoje no último capítulo de Efésios, onde nós estamos trabalhando essa carta em todos os cultos. Nos nossos últimos encontros, nós falamos de Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, 3, 4, 5, e hoje nós daremos sequência a essa carta tão maravilhosa, a qual Deus deixou para nós, para nos nutrir através do conhecimento de Deus. Nós precisamos ressaltar que nós estamos em guerra. Alguém aqui tem dúvida disso, que nós estamos em guerra? Mas aqui, gente, eu não estou falando de uma guerra como a gente está vendo lá, né? Na Nigéria, os missionários sendo mortos, torturados por pregarem a palavra, a guerra que teve recentemente entre a Alemanha e Rússia, a guerra que teve lá no Japão. Eu estou falando de uma guerra espiritual. E quando nós falamos dessa guerra, muitas vezes nós, enquanto igreja, nos acomodamos, achando que por estarmos aqui nos cultos aos domingos, por frequentar uma igreja, nós estamos livres dessa guerra. Pelo contrário, meus irmãos, quando você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você declarou guerra no inferno. E é sobre isso que nós vamos falar aqui essa manhã, neste último capítulo. Normalmente, quando nós falamos de batalha espiritual, existem várias interpretações para falar sobre essa batalha. Há aqueles grupos que dizem que nós estamos batalhando corporalmente com o diabo. Há aquelas pessoas que falam: venha diabo para cima de mim, porque agora eu sou forte, eu vou te derrotar. Tem pessoas que se fazem como a Supergirl, né? Ou o super-homem, e fala: vem Satanás, pode vir quente que eu já estou fervendo, que eu vou passar por cima. Mas não é isso que é batalha espiritual. E nós vamos entender aqui hoje com Paulo o que significa, o que representa essa batalha. Vale lembrar que essa luta ela é invisível,
porém real. Para vocês entenderem onde eu estava preparando essa mensagem. E pela madrugada, quando eu fui dormir, o pastor estava acordado. Ele também não estava conseguindo dormir. Eu tentei pegar no sono e eu não consegui. Nós sentimos uma opressão muito grande no nosso quarto. Uma opressão, ataque espiritual maligno terrível, gente, no nosso quarto. Ele se levantou, foi para a sala e foi orar. E eu dobrei o meu joelho e comecei a clamar a Deus e pedir misericórdia. Porque essa guerra nós podemos sentir no nosso corpo. Nós podemos sentir no ambiente onde nós chegamos, quando você vê que naquele lugar não está a presença de Deus, existe ali muitas vezes uma opressão maligna, nós podemos sentir no corpo. E aí nós começamos a orar, a repreender, e depois disso nós conseguimos dormir. O que eu quero dizer com isso? Não dá para nós baixarmos os braços, igreja. Não dá para a gente fingir que está tudo bem quando nós estamos em guerra. E essa guerra não é contra o irmão, não é contra outro irmão, não é sobre isso. A nossa guerra é contra as forças espirituais da maldade. É sobre isso que nós vamos falar. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele estava preso. Eu sei que vocês estão participando aqui das nossas escolas bíblicas. Paulo escreveu pelo menos 5 cartas enquanto ele estava preso. E essa carta ele escreveu de Roma, durante a sua primeira prisão, lá para o ano 61, 62 depois de Cristo, onde lá Paulo permaneceu, e onde lá o apóstolo Paulo foi martirizado. Ele escreveu essa epístola, ou essa carta, para uma igreja, gente, que foi extremamente importante no cenário do primeiro século. A igreja de Éfeso. Esta foi uma igreja que Paulo plantou em sua 3ª viagem missionária. Esta igreja, ela experimentou um grande avivamento no seu tempo. Essa igreja onde havia idolatria, ela repreendeu em nome de Jesus e pela palavra os irmãos venceram. Essa igreja, enquanto as pessoas se dobravam ao deus Artemis, a deusa Diana, essa igreja batalhava espiritualmente através da oração e através da palavra, e o jugo naquela comunidade foi vencida. Então essa igreja é uma igreja em que a palavra de Deus prevaleceu nos corações dos irmãos diante de vários desafios da época. E vocês sabem que a Ásia Menor era um tempo onde as pessoas cultuavam homens, idolatravam homens, adoravam deuses. A filosofia ou as ideologias da época tinha muito mais peso do que a palavra de Deus. Mas foi essa igreja ali em Éfeso que se posicionou e perseverou até o fim para que a palavra de Deus não fosse arrancada dos corações. Uma igreja que plantou outras igrejas em toda a província da Ásia Menor. Essa é a igreja que estava em Éfeso. E hoje nós estamos aqui para talvez fazer como a igreja em Éfeso, entender quais são as estratégias que como cristãos nós precisamos ter, quais são os meios que nós precisamos utilizar para vencer essa guerra que não é nossa, mas essa guerra é contra nós. Ah, mas pastora, não fui eu que proclamei a guerra, não foi você, mas é sobre quem está em você que incomoda o inferno. Então não basta você se conformar apenas ser chamada de crente, de cristão. Você precisa entender que essa luta ou essa guerra não é contra a sua pessoa. O diabo ele não está se levantando contra você, ele está se levantando contra quem está em você. E como ele não pode atingir sobre quem está em você, você é atingido. Então nós precisamos nos cingir, conforme Paulo está dizendo aqui, da palavra de Deus, da coraça da justiça, colocar a armadura de Deus para vencer os ataques do maligno. E nós estamos vivendo o tempo, igreja, de que os irmãos, a igreja de Jesus de forma geral, a igreja universal de Jesus não ora mais. Orar passou a ser cafonice. Dobrar os joelhos para falar com Deus, para entender a vontade de Deus em nossas vidas, passou a ser coisa de gente quadrada. Nós não queremos mais viver uma vida em santidade, porque nós só conseguimos alcançar o coração de Deus através da santificação. Então eu preciso me santificar para alcançar aquele que é santo. E muitas vezes nós ignoramos as pequenas coisas porque achamos, isso aqui não tem problema, só um pouquinho não tem problema. E a gente vai no só um pouquinho, não tem um problema, e a gente vai tentando driblar a presença de Deus em nós. Então essa igreja em Éfeso, ela foi uma igreja que experimentou um grande avivamento, porque foi uma igreja que onde eles chegavam, vidas eram transformadas. E eles não precisavam atacar a religião do outro.
Eles chegavam sendo a própria Bíblia lida pelos homens. Naquela época não existia esse livro. As pessoas eram a própria Bíblia que as pessoas liam, que os outros liam elas. Onde elas chegavam se manifestava o poder de Deus. Onde essas pessoas chegavam, milagres aconteciam. Vocês lembram da vida de Pedro e João na porta do templo? Havia um mendigo ali há anos, pedindo esmola. Eles não chegaram com a Bíblia na mão para assistir mais um culto. Eles chegaram e dizendo: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Era o nome de Jesus que era refletido na vida da primeira igreja, dos primeiros cristãos. E a pergunta que o Espírito Santo faz para nós hoje é: o que está refletindo mais em nós? A carne, o mundo, os desejos mundanos ou a presença de Cristo em nós? Porque essa é a igreja imbatível que o Senhor quer levantar nesses últimos tempos, meus irmãos. Uma igreja que onde ela estiver, ela faça a diferença. Ainda que o diabo se levanta contra você. Você é imbatível em nome de Jesus. Mas não por você, porque Ele está em você. Então nós precisamos entender qual que é o propósito nosso de sermos chamados de igreja. Porque muitas vezes a gente fala assim: eu sou crente, eu sou cristão, mas muitas vezes nós somos tímidos para falar do amor de Deus. Muitas vezes a gente ignora que Deus quer nos usar lá na nossa casa de uma maneira simples. Meus irmãos, quantas as vezes eu fiz guerra na minha casa de mãos levantadas? O discernimento é um dos dons mais importantes na vida da igreja. E eu tenho orado a Deus para nós discernirmos aqui quem é de Deus ou quem não é. Aquilo que vem de Deus ou aquilo que não vem dele. Para entender os lobos no meio das ovelhas. Para identificar aqueles que falam que são, mas não são. Para identificar no meio da minha casa o que é de Deus e o que não é. No meio da minha família o que é de Deus e o que não é. Para que possamos guerrear espiritualmente contra todas as hostes malignas. E esse é o chamado de Deus aqui para nós. Para que sejamos uma igreja como esta igreja imbatível. O próprio apóstolo Paulo presenciou os milagres de Deus acontecendo através da vida dessa igreja. E não precisou, meus irmãos, o apóstolo Paulo estar lá para ele viver e ver os milagres. Paulo escreveu a carta e direcionou para a igreja. A igreja utilizou da palavra de Deus, que Deus usou na vida de Paulo para armar guerra. E esse é o discernimento que o Espírito Santo quer que nós tenhamos. Não dependam dos pastores apenas para vocês orarem, para chamar vocês para o culto, para chamar vocês para o jejum. Se posicione como igreja viva, inabalável, diante da circunstância. Vão para o joelho, aclame jejum, aclame oração, rasgue os corações de vocês e vamos vencer essa luta em nome de Jesus. Nós estamos em guerra, igreja. Não há mais tempo a perder. Depois de sair dessa cidade, Paulo ele foi ali para Jerusalém. Foi preso, transferido para Cesareia e julgado em Roma. E de lá Paulo escreveu as cartas. E essa é uma das cartas mais eloquentes de Paulo, quando se fala da doutrina da igreja. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 1, o apóstolo Paulo está trazendo a soberana escolha de Deus. Deus nos escolheu. Deus nos chamou, gente. Nos tirou do anonimato das trevas para nos dar um nome. E este nome que está em nós, dentro de nós, ele precisa manifestar a glória de Deus. Foi o que nós cantamos aqui, a Ele a glória. E como que essa glória se manifesta? Através de mim, através de você. Mas por conta das coisas do mundo, dos desejos da carne, nós deixamos a glória de lado e vivemos do jeito que nós queremos, achando que dá certo. Mas o que a palavra diz acerca de nós? Nós somos criados para refletir a glória dele. Paulo diz na carta aos Coríntios: quer comais, quer bebais, fazei isso para a glória de Deus. Até a nossa forma de comer, até a nossa forma de andar, precisa refletir essa glória. No capítulo 2, Paulo vai mostrar como nós estávamos antes de Cristo e quem nós somos agora em Cristo. Tanto judeus como gentios, nós somos feitos um único povo, um só rebanho, para a glória de Deus. Então a carta aos Efésios é uma carta que revela a essência da igreja de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Capítulo 3, Paulo vai revelar o mistério de Deus, agora manifestado a um povo único que somos nós. Que mistério é esse? É o mistério da graça.
Nós cantamos aqui a misericórdia, a bondade dele. É por conta disso que nós não somos, gente, consumidos todos os dias. Porque a nossa natureza pecaminosa todo dia cede para a carne, para os desejos do mundo e para a vontade do diabo. Mas esse mistério da graça revela esse amor de Deus sendo revelado nos nossos corações, para dizer não para o pecado, não para o mundo, e dizer sim, Senhor, ainda com poucas forças, ainda que eu não consigo, eis-me aqui, usa-me a mim. Capítulo 4, Paulo vai mostrar a unidade dessa igreja. Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Uma igreja, gente, dotada de dons, é uma igreja inabalável. Mas sabe qual que é o desafio? É quando nós entendemos que os dons é para nos servir, é para nos prestigiar. Todos os dons que Deus te deu é para abençoar o outro, é para abençoar a igreja. E muitas vezes, porque nós queremos ser vistos, ou nós queremos ser reconhecidos, nós armamos guerras. Nós queremos ter um nome, ou o seu nome vai soprar nos 4 cantos do mundo, e o nome de Jesus. E muitas vezes a gente deixa de atuar nos ministérios que Deus colocou nas nossas mãos, porque não tem um título. Ah, mas se não tiver um título de pastor, mas se não tiver um título de pastora, ah, se as pessoas não reconhecerem o meu nome, que eu sou a tal, que eu sou o tal, então eu não sirvo. E muitas vezes a gente deixa de edificar a vida da igreja por conta do egocentrismo. Então Paulo vai dizer no capítulo 4 que a unidade dessa igreja se revelava através das manifestações dos dons. Quantos crentes estão hoje prostrados, sentados? A gente só quer vir aqui para receber. A gente fica aquele crente inchado, cheio de Deus para nós. Mas e os dons? Se os dons não for manifesto para a edificação da igreja, de nada vale. Não vale nada. Falar em línguas, profetizar, ter um dom de pôr as mãos em outra pessoa ser curada. Se você não permite a manifestação desses dons, de nada serve. Paulo está nos ensinando isso no capítulo 4. No capítulo 5, Paulo vai retratar a prática da vida cristã. O pastor pregou na semana passada. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que tem uma vida familiar de acordo com o projeto de Deus. É um crente que tem paz com o seu irmão de acordo com o propósito de Deus. É um crente que ao invés de falar mal do outro, vai abençoar o outro. É um crente que usa a sua língua para abençoar e não para amaldiçoar. E agora no capítulo 6, Paulo está encerrando essa carta, trazendo uma convocação para uma batalha espiritual, para essa guerra invisível, para essa luta invisível, mas é real. E nesse aspecto aqui, gente, não existe a gente ficar em cima do muro. Ou você age, ou você será consumido. Ou a gente reage, ou a gente será consumido. É real. Muitas vezes você não sabe por que as coisas lá na sua casa estão desabando. Mas cadê você posicionado orando? Pelos seus filhos, pelo seu esposo, pelas suas esposas. Cadê a gente falando? Cadê a gente orando? Então não existe um Brasil no meio da América Latina que está ileso de passar pelas guerras. Quando eu falo o Brasil, a igreja no Brasil. Nós estamos sujeitos todos os dias e somos atacados todos os dias por um inimigo maior que é o nosso adversário. Então não dá para a gente brincar de vir aqui no domingo e a nossa vida na segunda, na terça, na quarta permanecer igual, continuar do mesmo jeito, dando vazão, lugar à carne, ao diabo, às coisas do mundo. Não dá, gente. A gente precisa sair de cima do muro. Ou a gente serve a Deus de uma vez por todas, ou a gente serve o mundo, o diabo e todas as coisas que ele está levando com ele. A gente precisa tomar uma decisão. Não existe ficar em cima do muro. Tem uma história aí, se eu não me engano, em Atos capítulo 19. Paulo estava pregando, o sermão era muito longo. Havia um jovem que estava ali sentado na janela. Paulo pregava antes dentro das casas. Paulo pregando o jovem na janela, lá fora o mundo e lá dentro a igreja. Aquele jovem ficou ali, em cima do muro. O que aconteceu? Ele cochilou. Ele cochilou. Quando nós estamos em cima do muro, a gente não consegue perceber as astúcias do diabo. Vem, gente, devagarinho. Sabe? O sapatinho de algodão, a gente não percebe, porque a gente não está com o nosso olhar, com os nossos ouvidos atentos. E a história diz que esse menino cai, ele quebra o pescoço e ele morre. Aí vem a bondade e a misericórdia de Deus. Mas cuidado que uma hora ele puxa a corda. Nem sempre Deus vai te dar oportunidades. Nem sempre Deus vai te dar oportunidades. Esse menino ele morre e Paulo percebeu o que estava acontecendo. Paulo desce, ele deita em cima do menino e declara: haja vida, esse menino volta a viver. Ele teve mais uma oportunidade de servir a Deus e não ficar em cima do muro. Então Deus quer você por inteiro.
Você não é e não pode aceitar ser um prisioneiro do seu inimigo. Por isso, meus amados, eu quero conversar com você sobre isso. Porque esse assunto, por mais que não seja agradável aos ouvidos, nós precisamos ter uma postura diferente. Sabe? Não ter aquela postura de avestruz, sabe o avestruz? Que ele enfia a cabeça ali na areia e finge que o perigo não existe. Às vezes a gente faz isso. Eu sou crente mesmo. Eu meto a cabeça ali debaixo da areia, fico só observando, disfarçando que está tudo bem. E aí a sua vida, a volta da sua vida está um desastre. Mas o perigo, ele existe. E o perigo é real. Ele está dentro de nós, está em nossa volta. Se você não abrir os seus olhos espirituais, você não vai suportar o que ainda está por vir. Gente, vocês têm dúvida que nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja nessa terra? Alguém aqui tem dúvida? Nós estamos vivendo dias de grandes desafios, cenários de desemprego, cenários de doenças mentais cada vez mais aparecendo no mundo, cenários de guerras, filho contra pai, pai contra filho. Os sinais estão aí, gente. E nós, enquanto igreja, o que é que nós estamos fazendo? Por isso que Paulo ele vai começar dizendo que a nossa luta não é contra pessoas. Paulo vai nos informar essa primeira verdade. Vocês não estão lutando contra pessoas. Quando ele fala no versículo 12, a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Carne e sangue é pessoas. Nós não estamos lutando contra a gente, contra aquela pessoa que olhou para a gente feio, contra aquela pessoa que falou mal da gente. A nossa luta não é contra essas pessoas. Porque pessoas, elas fazem a gente sofrer, sim ou não, gente? Pessoas nos acusam, nos decepcionam, nos machucam. Mais do que circunstâncias, pessoas também tiram a nossa paz, tiram o nosso sono, o nosso apetite, né? E sempre, gente, vai ter alguém na nossa caminhada pegando no nosso pé, sendo uma pedrinha no nosso sapato. É a nossa realidade. Mas Paulo está declarando no versículo 6, a nossa luta não é contra carne nem sangue. Em outras palavras, nossa guerra não é contra alguém. Ainda que alguém tente tirar sua paz, ainda que você é difamado, caluniado, a sua luta não é contra alguém. Você precisa entender. Porque muitas vezes quando alguém fala mal da gente, quando alguém pisa no nosso calcanhar, quando alguém tira a nossa paz, a gente vai bater de frente. Gente, eu tenho aprendido isso a duras penas, não é fácil. Quando alguém aponta o dedo para você, fala mal, fala mentira, te acusa, te calunia, a primeira atitude nossa, se a gente deixar a carne se movimentar, a gente é para cima armado, não é assim? Não é assim, gente? É isso, mas não é o que Paulo está dizendo. As pessoas muitas vezes são agentes do diabo, mas não é contra ela que você tem que lutar. Não é contra a pessoa. Entendam isso de uma vez por todas. Mas a fulana falou mal de você, mas o fulano te acusou. Gente, não é contra ela, é contra quem ela permitiu ser usada. E muitas vezes nós somos boca do diabo. Muitas vezes nós emprestamos as nossas vidas para o diabo. E, gente, uma língua venenosa, ela é capaz de destruir uma nação. Uma língua venenosa, pessoas doentes, feridas na alma, é capaz de destruir e corromper todo o ambiente. Mas nós precisamos clamar para que a nossa luta não seja de pessoa para pessoa. Porque quando o diabo ele percebe que você está indo contra o outro, aí ele comemora: olha, eu ganhei terreno. Olha, agora sim eu consegui vencer. Porque ele coloca uns contra os outros. E às vezes coisas que você, por você não estar muitas vezes atento, você ouviu coisas que não foi a minha pessoa que falou. Mas como ela foi um agenciador, o diabo falou por ela e você escutou aquilo que o diabo queria que você ouvisse. E aí há uma guerra, um desastre. A poder no nome de Jesus. José e seus irmãos, vamos pegar um exemplo. A Bíblia diz que os irmãos de José lançaram ele aonde, gente? Na cisterna. Quem conhece a história de José? Gênesis capítulo 50. José foi lançado na cisterna, foi vendido, foi traído, foi caluniado, foi acusado. E quando chegou o dia da vingança, a pergunta é: José se vingou dos seus irmãos? Qual foi a conduta de José? Versículo 20: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José não viu os irmãos como inimigos aqui, mas ele viu os seus irmãos como instrumento sobre o plano de Deus maior na vida dele. Quando nós entendemos que mesmo as falácias, os problemas, as adversidades que se levantam contra nós, não é para nos matar, mas é um meio para que as nossas vidas possam ter maturidade, para que possamos ficar firmes em Deus. Gente, nenhuma palavra vai nos abalar, nenhuma circunstância pode nos abalar.
Davi, ele teve todas as chances para matar Saul. Saul era o rei. Saul não tinha deixado ele no reinado. E Saul perseguiu Davi até tentar matá-lo. Davi teve a lança na sua mão, a posição para matar Saul, mas ele em nenhum momento se levantou contra Saul. Sabe por quê? Davi estava sendo treinado por Deus, que a circunstância, os levantes, as calúnias, era para amadurecer, para que quando Davi assumisse o trono, Davi tivesse um posicionamento diferente de Saul. Então mesmo quando vem os agentes de Satanás para tentar roubar a nossa paz, nós precisamos entender, em tudo isso Deus tem propósito. Até nisso Deus tem plano. Algo Deus quer fazer, porque se Ele permitiu Satanás ir andar nas nossas vidas, é porque Ele tem um plano maior. Vocês lembram de Estevão quando estava sendo apedrejado, capítulo 7 de Atos? Alguém pode ajudar o Davi a colocar os versículos? Ajuda na boca, para a gente acompanhar aqui. Atos capítulo 7, no versículo 59 e 60. Quando Estevão estava sendo ali apedrejado, pronto aí a morte. Gente, eu não sei se eu teria essa coragem. Esse homem levanta os olhos para o céu e pede: Senhor, não lhes impute esse pecado. Ele entendeu que os homens eram ferramentas e não verdadeiro inimigo. Muitas vezes nós precisamos, gente, orar por aqueles. Muitas vezes não, nós precisamos orar por aqueles que se levantam contra nós. Porque eu tenho certeza que assim como Deus tem propósito em permitir que eles sejam os agentes para tentar tirar a nossa paz, mas Deus tem propósito em nós, Deus também tem propósito na vida dessas pessoas. Então vamos orar. A nossa guerra não é contra o outro. Não adianta querer tirar pessoas do caminho, porque o que está por trás, muitas vezes, controlando essas pessoas, é um ser espiritual que você não está conseguindo enxergar. E por incrível que pareça, em muitos momentos você não vê personagens bíblicos dando espaço para que Satanás utilize as suas vidas. Pedro permitiu que Satanás tentasse corromper o propósito que Deus tinha na vida de Jesus. Não, Senhor, vamos montar aqui uma cabana para Elias, para Moisés e para o Senhor. E Jesus estava pronto para ir para a cruz. E Pedro, sem discernimento, emprestou a voz dele para que Satanás tentasse interromper o propósito que Deus tinha na vida de Jesus. Qual foi a ação de Jesus para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Não era sobre Pedro, era sobre quem Pedro emprestou a fala para tentar interromper o plano de Deus na vida deles, na vida de Cristo. Então muitas vezes nós fazemos isso. Efésios 6, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. E Paulo revela aqui que a nossa luta é contra esses três aqui, quatro, nessas forças espirituais: principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais. O que Paulo está dizendo? Que existe uma diversidade de inimigos e uma estratégia de poder sobre cada um deles. Gente, assim como Deus tem os anjos de guerra, a Bíblia diz que Deus tem milhares de anjos, cada um diante das suas hierarquias tem uma função no mundo espiritual. Os anjos das trevas também, o reino das trevas também. Existe uma hierarquia. Todos conhecemos a oração de Daniel, sim ou não? A Bíblia diz que havia um príncipe da Pérsia que resistiu o anjo de Deus por 21 dias. Existe hierarquia no mundo espiritual. Satanás, ele manda um. Quando ele vê que não dá para vencer você, ou quem está em você, ele manda outro. E vai mandando exércitos para tentar te derrubar, para tentar destruir a sua vida. Aí Deus fala: peraí, deixa eu mandar Miguel aqui. E Deus manda Miguel guerrear contra o anjo, o reino aqui da Pérsia, que era um demônio, um ser espiritual terrível, para que a oração de Daniel chegasse até os céus. Então, meus irmãos, a luta de vocês não é o diabo não, gente, é o celular do João que caiu. Calma. Então, meus irmãos, as nossas vidas estão debaixo das mãos do Senhor. Mas nós precisamos entender que existem legiões de demônios que lutam todos os dias contra a sua vida. E o diabo não está preocupado se você tem uma casa boa, se você tem dinheiro no bolso. A luta dele é contra a sua alma. Ele quer ganhar a sua alma. Porque uma vez que o diabo ganha a sua alma, ele venceu o que Cristo fez na cruz. Então você, como cristão, precisa se posicionar. Apocalipse 12:3. A Bíblia diz que há um dragão, anjos caídos, batalhas, organização. O texto mesmo vai dizer que existe o dragão, a antiga serpente. A Bíblia fala deles, da antiga serpente, que é o próprio diabo, nosso adversário, que luta todos os dias contra nós.
É claro que eu não vou entrar aqui, gente, na questão da escatologia, lá na luta, na batalha do Armagedon, quem que vai lutar contra Cristo, o anticristo, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos entender que estamos em guerra. Não se conforme em ser um crente de domingo a domingo, gente. Não se conforme em terem a vida de vocês rasas, superficiais. Vamos jejuar mais, vamos orar mais. O jejum nos aproxima mais de Deus, nos santifica mais para Deus. Nós precisamos ver Deus estar com Ele. Nós precisamos ter relacionamento com Ele. E este é o caminho. Ter um devocional com Ele constante. Vida de oração, sem procrastinar na fé. Perseverar na fé, até que Cristo venha. Existe um intérprete muito importante do cristianismo do século XXI chamado Francis Schaeffer. Depois vocês pesquisam. Ele é um dos maiores intérpretes do cristianismo, aliás, no século passado. Ele vai comparar o nosso mundo com uma casa de 2 andares. Vocês já viram uma casa de 2 andares? O andar de baixo e tem o andar de cima. Então, onde nós vivemos aqui, nós enxergamos, nós falamos e ouvimos, a gente trabalha, a gente descansa. Este é o mundo físico, é o andar de baixo, onde nós estamos. Mas existe o andar de cima. A Bíblia chama de regiões celestiais. Até quando você olha para o céu, você vê as nuvens. À noite você vê as estrelas. Este é o primeiro céu. Acima disso estão os planetas. E acima disso está o terceiro céu, que é essas regiões celestiais. E a nossa luta é exatamente lá. Porque as regiões celestiais interferem no andar de baixo. Por incrível que pareça. O andar de cima é que interfere aqui. E às vezes você nem percebe. Porque o mundo não é um mundo físico, é espiritual. Por isso que a Bíblia diz que quem é espiritual discerne o mundo espiritual. Se você está com seus ouvidos espirituais atentos, seus olhos abertos, você consegue discernir o que é de Deus e o que não vem de Deus. Porque tanto o mundo de Deus, nas regiões celestiais, tanto o mundo das trevas, estão ali, gente, amando guerra. E 24 horas estão em nosso redor. Satanás está ao nosso redor. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. É Ele que nos protege todos os dias. Então no versículo 11, Paulo menciona aqui: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra quê? As astutas ciladas do diabo. Diabo, gente, é o nosso adversário. E por várias vezes a Bíblia dá vários nomes a esse ser. Satanás, Apolion, antiga serpente, tentador, maligno, tudo isso para a gente enxergar que nós temos um inimigo real, invisível, mas real. Há quem diga que isso não existe, por incrível que pareça. Tem gente que não acredita que o diabo existe. Por incrível que pareça, quando você vai conversar com alguns crentes, fala: eu não acredito nisso. Para mim é só falar, é uma forma dos crentes tentar ser um super-homem e se encorajar, e que não sei o que, isso é autoajuda, mas é real, gente. É real. Então comece a observar algumas áreas da sua vida, quando está desfocada do propósito de Deus. Se não há Deus, tem outra pessoa dominando ali. Essa casa nunca está vazia. A Bíblia diz: ou mora Deus ou mora Satanás, gente. Não dá. Uma casa não pode habitar dois senhores. É por isso que essa mensagem nos dias de hoje nunca foi tão real e tão necessária. Porque a gente brinca de ser crente. E aí às vezes não entende porque tem um monte de crente caindo endemoniado. É que a gente não tem esse alta disso. A gente começar a orar, vai saber, gente. Sabe por quê? Porque a gente brinca com as nossas vidas, com Deus. A gente brinca de ser crente. A gente não pode ignorar os desígnios de Satanás. Satanás, ele tem um currículo perigoso. Tenha cuidado. Não entre de cara limpa. Comece a clamar. Comece a orar pela sua casa. E não importa, você não tem palavras bonitas para falar. Fala do jeito que você entende. O Senhor entende o propósito do seu coração. Eu quero dizer para vocês que um dos maiores psicólogos é o diabo. Ele consegue interpretar a sua vida sem você falar uma palavra. Você sabia disso? Ele só não tem poder de discernir o seu pensamento, mas ele sabe através do seu comportamento por onde ele te pega. Então, se você tem a mania, o mau hábito de falar mal do outro, ele vai te irritar para que você continue sendo maledicente. Se você, por qualquer motivo, você guarda mágoa no seu coração, ele vai tentar usar a estratégia para colocar mais mágoa no seu coração. E é por isso que a gente precisa estar atentos.
orar e vigiar. Então existe um perigo nessa luta. E nós estamos muitas vezes subestimando o inimigo. Quantas pessoas não acreditam mais, mas nós cremos. Sansão subestimou ou não o inimigo? Achou que podia brincar com o pecado, gente. Tipo, ele sabia que a força estava sobre os seus cabelos. Quem foi o agente contra Sansão? Foi a Dalila? Quem foi, gente? Satanás usou a Dalila como um meio de enredar Sansão. Mostra a sua força, meu amor. E Sansão mostrou a sua força. Ele brincou. Ele não sabia, ele não estava entendendo que o Espírito Santo já tinha saído dele. E quando ele tentou, quando os inimigos vieram contra ele, já era tarde demais. Sansão tinha perdido a força, ou seja, a presença já tinha saído de Sansão. Nós brincamos com o pecado. Nós pecamos achando que não tem problema. E aí quando vêm as guerras, o Espírito Santo já não está mais em nós. Aí a gente quer que ele abra o nosso jeito, não tem possibilidade. Ou está Deus, ou Deus vive em você, ou você dá um lugar ao diabo para que ele continue ganhando terreno. Então não subestime o inimigo. Tenha temor de Deus. A Bíblia diz para a gente resistir o diabo e ele foge de nós. Então significa que o Espírito Santo te capacita para você resistir o diabo, para ele fugir de você. Não ignore os sinais. E sabe o que é interessante? Que essa palavra que eu estou ministrando aqui pode ser que esteja caindo em vários corações. A palavra de Deus disse que a semente caiu pelo caminho onde os homens pisam e as aves vieram e comeram. As aves que comem a semente é o maligno. Por isso, até no momento quando nós estamos ministrando, precisamos ter alguém intercedendo. Sabe por quê? Porque a palavra muitas vezes cai em uma terra dura, no coração duro. O maligno vem e arrebata. Você já percebeu? Você conhece alguém que frequenta a igreja há décadas? Já ouviu muitos irmãos? Muitas vezes até toca, canta, prega. Mas por que o seu coração ainda não foi tocado? Porque o maligno rouba a palavra da sua mente, do seu coração, entra numa orelha e sai na outra. E aí você vem para o culto, fica nesse ambiente espiritual, o Espírito Santo quer mover, mas o maligno vem e arrebata. Sabe por quê? Porque as nossas vidas estão em cima do muro. Nós estamos à mercê de que o diabo faça nas nossas vidas o que ele quer. Mas a Bíblia diz que o diabo semeia o joio no meio do trigo. Jesus interpretou isso dizendo que o maligno vem semear seus filhos no meio da igreja. Por isso Jesus disse que na igreja você tem trigo e joio. Você tem ovelha e cabrito. Gente que parece ser. Gente que parece ser crente, mas não é. Está no meio, gente. Porque nós precisamos orar e ter esse discernimento. Exatamente para que o Espírito Santo nos revela. E nós saibamos usar as armas espirituais para lutar contra os agentes do diabo. Isso é muito sério. Nunca foi tão importante a igreja se posicionar em oração como nos dias de hoje. Zacarias 3, a Bíblia diz que Josué estava ministrando e Satanás estava ao lado direito dele para se opor sobre o que ele estava ministrando. Ou seja, é uma guerra, é uma batalha. Você não vê, mas você percebe, você sente. Então a Bíblia fala que o inimigo oprime pessoas de várias maneiras, com enfermidades. Vocês lembram daquela mulher que estava mais de 18 anos encurvada? Se vocês olharem ali, Jesus expulsou o espírito maligno que estava nela. Muitas vezes você que está com alguma enfermidade, você já passou nos médicos, já foi, tentou ver, e pode ser alguma malignidade, alguma enfermidade maligna. E nós precisamos estar atentos, ter discernimento, para entender, essa enfermidade é para a glória de Deus. Ou essa enfermidade foi o maligno que colocou, então nós vamos repreender em nome de Jesus. Meus irmãos, raramente a gente prega e fala sobre isso aqui, mas nós estamos trabalhando uma carta decisiva. E o capítulo 6 é uma carta decisiva. Nós precisamos de poder. A igreja precisa exercer o poder que está em nós para desfazer as obras de Satanás sobre áreas da sua vida que você tem entendido que não é de Deus, que não vem de Deus e não flui, não avança. Sobre vícios, sobre pecados ocultos. Quantos homens estão presos em pornografia, gente? Quantos homens estão ali que não conseguem sair disso? Quantos casamentos destruídos por falta de um posicionamento do homem, do sacerdote, do cabeça? Quantas mulheres estão sem forças para orar, para clamar, porque já abandonaram o barco? Já deixaram de clamar, já deixaram
não é contra pessoas. A sua luta não é contra quem falou mal de você. De novo eu repito, a sua luta não é contra quem te caluniou. A sua luta é sobre aquele que é o inimigo das nossas almas. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu não sei como você entrou aqui essa manhã. Talvez você entrou aqui preocupado. Quem sabe você está passando por fases da sua vida que você já percebeu que essas fases não é uma prova de Deus. Porque quando é provação, o Espírito Santo fala no seu espírito e você consegue discernir se é uma prova de Deus, se é um processo de Deus para te amadurecer. Mas quem sabe você está passando fases na sua vida que está em discordância com os planos de Deus, e é por isso que você está padecendo algumas situações ou circunstâncias na sua vida que te impede de caminhar. E hoje Deus te trouxe aqui para quebrar essas hostes espirituais, para quebrar as cadeias espirituais, para que você verdadeiramente venha a ser livre dele, para que você venha a ser liberto dele, por ele, através dele. Eu quero orar por você nesta manhã, que chegou aqui, que não está entendendo nada do que está acontecendo com você. Por que a sua vida não flui, a sua vida ministerial, a sua vida espiritual, a sua vida familiar, o seu relacionamento, o seu trabalho, por que as coisas não estão fluindo? Talvez você esteja sendo enredado por Satanás. Quem sabe são áreas que você precisa de arrependimento, que você precisa se curvar, que você precisa entregar para o Senhor, para que Deus possa ter 100% a liberdade de caminhar contigo e você com Ele. Eu quero orar por você. Se você tiver coragem, vem aqui, eu quero orar por você. Nós queremos orar. São áreas muitas vezes nas nossas vidas que a gente não entende. Situações que não fluem são ataques do diabo. São áreas na sua vida que muitas vezes por uma brecha você deixou e o inimigo está tentando te derrubar. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E é sobre este nome que tem todo o poder que nós vamos orar aqui. E toda a sorte do diabo, toda cilada, toda emboscada do mal contra você vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos os olhos fechados, meus irmãos. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Essa luta não é contra carne nem sangue. Nós estamos em guerra. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Fale com Ele. Começa se arrependendo, pedindo perdão pelos seus pecados. Diga: Senhor, me perdoa. Quem sabe eu não consegui ainda identificar o que é, qual é a circunstância, qual é o problema. Mas hoje eu me liberto deste mal que está dando a minha vida, que está fechando a minha vida, me colocando no cerco, que eu não consigo mais sair. Fale com Ele quais são as áreas da sua vida que estão sendo impedidos de Deus agir. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. É este nome que está quebrando agora todo o laço do diabo contra a sua vida, contra a sua casa, contra o seu ministério, contra a sua família. Eu não sei quais são as áreas. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Fale com Ele, igreja. Diga quais são as áreas que você tem percebido que o inimigo está dando brecha. Fecha as portas, diz o Senhor. Fecha as brechas. Deus tem muito mais para você. Há um caminho novo de Deus, há um tempo novo, há uma nova história. Mas você precisa fechar as brechas que Satanás vai ganhar no terreno. Todos de olhos fechados, você tem um tempo para você falar com Deus. Fale com Ele quais são as áreas que o Espírito Santo revela para você aqui esta manhã. Quais são as brechas que você abriu, que o diabo está ganhando força. Repreenda em nome de Jesus. Diga: Satanás, aqui você não tem poder. Há poder no nome de Jesus. Fale com Ele. É um tempo de reflexão. Espírito Santo, nós estamos na tua presença. Nós estamos aqui despidos de coração, da mente. Onde houver um espaço que nós demos, onde houver um espaço que nós demos uma brecha, Pai, desfaz agora toda a obra de Satanás. Eu fecho essa brecha agora, Pai, em áreas que muitas vezes eu não sei, eu não entendo, mas o Senhor conhece.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, venha sobre a sua igreja. Em nome de Jesus.